preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Bom dia, irmãos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos começando mais um culto na presença do Senhor. Começamos adorando ao Senhor, falando que Ele cuida de nós. E nós faremos agora um tempo de oração para pedir que o Senhor nos visite nesse dia tão especial, que é o Dia das Mães, para que possamos glorificar ao Seu nome também neste domingo. Deus, muito obrigado por esse dia. Agradecemos pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas. Agradecemos porque em tudo o Senhor tem preservado. Senhor, pedimos que o Senhor visite os corações enlutados, que o Senhor visite também aqueles que estão enfermos, os profissionais de saúde. Ó Pai, visita-nos nessa manhã, também visita a nossa casa, o nosso lar, e que em nome de Jesus nós consigamos, ó Pai, perceber a Tua presença também dentro da nossa casa. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Firme na
nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Foi me proposto fazer um leve relato, um comentário sobre o meu momento de gestação e as minhas expectativas. Então, a sociedade, né, fala muito na questão de ter filho. A maternidade é um momento cansativo, que a mulher quase não dorme, que é trabalhoso, gasta-se muito para sustentar uma criança. E no momento em que eu me vi grávida, eu estava pensando bem parecido com isso. Aí nesse momento Deus me deu um presentinho, que é o Ian, e eu me vi nesse confronto mental sobre o trabalho que um filho me daria contra as coisas que eu tinha planejado para o meu futuro. E daí eu vi mais uma vez o quanto o Evangelho, o quanto a palavra de Deus confronta a ideia do mundo, né? Confronta as ideias, contramão ao mundo. E aí eu tive que me reprogramar e hoje, assim, estou bastante feliz com a ideia de ser mamãe. Fico sonhando com ele nascendo, fico imaginando como seria seu rostinho, nariz, o nariz do Itiel. E eu fico muito feliz porque Deus me deu o privilégio de ser mulher e poder gerar um ser vivo incrível, de uma forma incrível. Eu praticamente me alimento no dia a dia normal e ele está crescendo aqui no meu ventre. E só de imaginar que um ser tão pequenininho está sendo gerado em mim, quando ficar adulto, ele pode ser usado por Deus para livrar uma alma do inferno,
Isso para mim já é maravilhoso. Eu estou muito feliz com essa nova experiência. Para aquelas que não podem ter, existe uma outra chance de viver essa maternidade que é adotando. Eu super apoio essa posição. Tantas crianças precisando de pais e mães por aí. Tia e eu agradecemos por todas as orações, por todos os auxílios que vocês têm nos dado, por todo mundo que tem nos dado palavras de bênção, tá bom? Beijo, fica com Deus. Graça e paz. Desde já queria agradecer a você que orou pela minha mãe. Essa aqui é a Dona Eliane. Somos gratos a Deus por isso, que ela está bem, com saúde. E vamos orar por ela, representando todas as mães nessa data especial. Por isso eu queria que você agora, junto comigo, orasse. Senhor, rendemos graças, porque o Senhor é bom. Que o Senhor possa abençoar cada mãe nessa data. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa derramar todas as sortes de bênção pela vida de cada uma das mães, Senhor, representada pela minha mãe. Que o Senhor dê sabedoria, graça, conforto, consolo àquela mãe que já perdeu seu filho, aquela mãe que está distante do seu filho nessa data. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar e abençoar cada uma delas. É o que eu te peço e desde já te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que você se sinta uma mulher abençoada pelo Senhor nessa data. Que seja uma data muito especial e que você tenha certeza, mãe, que você é especial e que o Senhor está contigo. Deus abençoe e muito obrigado. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Olá, irmãos, bom dia. É um privilégio, um prazer imenso estar mais uma vez reunido com os irmãos, ainda que à distância, devido a toda essa situação que se instalou por conta dessa pandemia, mas ainda assim, todos unidos em um só propósito, de prestarmos culto ao Senhor, de adorarmos ao nome do nosso Deus e de buscarmos também a edificação através da sua palavra. Hoje, segundo domingo de maio, é o Dia das Mães e eu quero parabenizar a você, mãe, que está participando do culto conosco nessa manhã. Quero parabenizar você por essa data especial e a minha oração é que Deus esteja abençoando a sua vida e que Ele esteja cada dia mais te capacitando para essa grande missão que Ele colocou nas suas mãos, que de gerar, criar e orientar os seus filhos, tanto no seu desenvolvimento pessoal quanto no seu desenvolvimento espiritual. Parabéns por esse dia, que Deus esteja abençoando cada uma de vocês. Hoje, nessa manhã, vamos refletir um pouco a respeito do Salmo de número 139. É um salmo que eu gosto muito, um salmo que eu muito aprecio, um salmo que eu gosto muito de recitar, de falar a respeito dele. Gosto de cantar as músicas que reproduzem na sua letra os versos desse salmo, que é uma belíssima poesia onde o salmista está exaltando a Deus. Nesse salmo, o salmista exalta os atributos de Deus, em especial a sua onisciência, a sua onipresença, a sua transcendência e a sua imanência. Davi fala admirado sobre essas características de Deus, mas de tudo o que é relatado pelo salmista, eu quero me concentrar no cuidado de Deus. Esse momento que nós estamos vivendo, dessa pandemia, é um momento em que parece que as coisas desandaram, que as coisas estão fora de controle, mas como fala o nosso pastor, Deus não perdeu o controle da situação. Deus não perdeu o controle de nada. Todas as coisas estão sob o seu controle, sob o seu domínio,
e Ele está cuidando de cada uma dessas coisas. Às vezes parece que a gente está abandonado. Às vezes parece que por mais que as autoridades, os cientistas façam, ainda não está sendo suficiente para se chegar à solução dessa situação. Mas a nossa subsistência, a nossa sobrevivência, os próximos passos da nossa vida não dependem somente do que as autoridades vão fazer, das atitudes que essas autoridades vão tomar, não dependem somente dos rumos das pesquisas em busca de uma vacina, em busca de um remédio que possa curar essa enfermidade. Não está somente nas nossas medidas de prevenção e de higiene pessoal para evitar o contágio com esse vírus. A nossa sobrevivência, os nossos próximos passos estão nas mãos de Deus e dependem exclusivamente dele. No início do ano, eu trouxe uma reflexão no culto de domingo a respeito de Lamentações. Jeremias tinha visto a sua cidade sendo desolada, a sua nação sendo destruída, os moradores da sua cidade sendo levados cativos para uma terra distante, o templo sendo saqueado, profanado, os utensílios do templo sendo levados para uma outra terra. Ele vê tudo aquilo o abate, aquilo traz tristeza a ele, ele chega a sentir a morte o rondando. Mas em um dado momento, ele para, ele reflete e ele diz: eu quero, Senhor, trazer à memória somente aquilo que pode dar esperança. A misericórdia do Senhor é a única causa pela qual nós não somos consumidos. E a sua misericórdia, tão grande que não tem fim, e se renova a cada manhã. O que nós precisamos, o que vai nos dar uma esperança para o futuro, são as misericórdias de Deus. É tudo aquilo que o Senhor já tem realizado na nossa vida e tudo aquilo que nós já temos conhecido a respeito do cuidado de Deus, de como Deus cuidou do seu povo no Antigo Testamento, como Deus cuidou da sua igreja no surgimento ali, durante todos os séculos de perseguição que a igreja passou. O Senhor que cuidou de cada um de nós e que tem cuidado de cada um de nós, esse Senhor está conosco no meio dessa situação e Ele vai continuar cuidando de nós como Ele sempre cuidou. Vamos à nossa leitura, Salmo de número 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces todas. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz
são a mesma coisa. Pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomaram a Deus desses cabos do perverso. Apartai-vos de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conheces os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse salmo, ele começa exaltando os atributos de Deus. A onisciência de Deus, a onipresença de Deus, a imanência de Deus e a transcendência de Deus. Deus conhece todas as coisas. Deus está presente em todos os lugares. Deus conhece até mesmo os pensamentos do salmista, conhece ainda aquelas palavras que ele se planejou de falar, aquelas palavras que ele iria falar, mas que ainda nem chegaram à sua boca, mas o Senhor já conhece. Deus é um Deus que está tanto próximo quanto está mais distante. É um Deus imanente, um Deus transcendente. Ele é um Deus que nada foge da sua presença. Ainda que nós quiséssemos que as coisas fugissem de diante dos olhos do Senhor, que as coisas fugissem ao controle do Senhor, isso não seria possível. O salmista apresenta diversas situações e ele começa perguntando: para onde eu me ausentaria da tua presença, do teu espírito? Para onde eu fugiria da tua face? Ainda que eu fosse aos céus, lá tu também estarias. Se eu colocasse minha cama lá no fundo do abismo, lá tu também estarias. Se eu tomo as asas da alvorada e vou para o outro lado do mar, lá o Senhor está ainda. Ainda ali a tua mão vai me guiar e a sua destra vai me sustentar. As mãos do Senhor estão nos guiando e a sua destra está nos sustentando, independente dessa situação que nós estamos vivendo. Se em algum momento a angústia, o desespero, o medo se aproximar de nós, coisas que são possíveis de acontecer porque nós somos seres humanos, nós não somos perfeitos, nós estamos sujeitos a todas essas coisas. Nós devemos olhar para esse Deus, o Salmo de número 139. O Deus que em qualquer lugar, em qualquer situação que nós estivermos, a mão dele nos guia e a sua destra nos sustenta. E ele vai falar no versículo 11 e no versículo 12: se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, ó Deus. As trevas e a luz para ti são iguais, são a mesma coisa.
O Deus que cuida de nós nos momentos em que as coisas estão tranquilas, no momento em que as coisas estão sob o nosso controle, estão da forma que nós gostaríamos que estivessem. Esse mesmo Deus que cuida de nós nesses momentos é o Deus que está conosco e que está cuidando de nós quando as coisas fogem ao nosso controle. Quando as coisas vão além daquilo que nós gostaríamos que acontecessem, quando as coisas são até mesmo contrárias ao que nós gostaríamos que fosse. Deus ainda está conosco, Deus ainda está cuidando de nós, Deus ainda está nos guiando e nos sustentando com a sua destra, com a sua mão poderosa, com a sua forte mão. O Senhor está conosco, Ele não nos abandonou e não nos abandonará. E essa situação não vai fugir ao controle do nosso Deus. E Davi, ele tem essa tranquilidade de falar essas palavras, porque no começo do Salmo ele já diz, ele já fala que Deus, ele conhece cada detalhe. Sabe quando nós nos assentamos, sabe quando nós nos levantamos, Ele esquadrinha, Ele perscruta o nosso andar, o nosso deitar, e Ele conhece todos os nossos caminhos. O Senhor nos conhece, Ele sonda e penetra até os nossos próprios pensamentos. Ele conhece cada uma das nossas necessidades, Ele conhece cada uma das nossas angústias, Ele conhece cada uma daquelas coisas que está nos incomodando. E Ele, da forma dEle, no tempo dEle, de acordo com a vontade dEle, está agindo em nosso favor, cuidando de nós. Não da forma que nós gostaríamos que fosse, da forma que nós queríamos que Deus agisse. Às vezes nós achamos que nós podemos determinar como Deus tem que agir, como Deus tem que atuar, como tem que ser a ação de Deus nas nossas vidas. Mas as coisas têm que ser da forma de Deus, ainda que essas formas possam fugir ao nosso controle, ao nosso entendimento. Como Davi fala que todo o conhecimento de Deus, toda a forma de Deus, todos aqueles atributos de Deus são altos demais, são grandes demais para que Davi possa compreender. Mas ele dá graças a Deus, ele dá graças a Ele porque ele sabe que Deus, aquele que o formou no ventre da sua mãe, aquele que o viu quando ele ainda era uma substância sem forma nenhuma, sendo ainda formada no ventre da sua mãe, ele sabe que esse Deus o conhece maravilhosamente, perfeitamente bem, e vai estar cuidando dele em todas as situações. E já que nós estamos falando de cuidado, e por ser hoje uma data especial, uma data em que nós comemoramos o dia das Mães, não que o Dia das Mães seja somente o segundo domingo de maio, não que somente esse dia seja um dia para lembrar dessas mulheres que dedicam as suas vidas ao cuidado dos seus filhos. Pode ter exceções a essa regra, podem haver exceções a essa regra, mas de modo geral são mulheres que se dedicam ao cuidado dos seus filhos, a dedicar o melhor de si para o cuidado dos seus filhos. E quando eu ouço algumas expressões e eu olho para a forma que as mães atuam, algumas expressões como não existe nenhum amor maior do que o amor de mãe, ou acima do amor de mãe está somente o amor de Deus. Pode ser questionável uma expressão como essa, como pode não ser questionável, isso depende daquilo que você
determina como mais importante. De repente você vai ter outros sentimentos que sejam mais fortes do que um sentimento de uma mãe para um filho, ou de algumas mães para alguns filhos. Mas quando eu vejo todo o carinho, a dedicação, o cuidado dessas mães, dessas mulheres de Deus, eu louvo ao Senhor. E eu vejo nessas atitudes uma pequena extensão do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Deus selecionando pessoas para cuidar de nós. Nós temos ao nosso redor diversas pessoas que cuidam de nós. Alguns amigos, os nossos cônjuges, os nossos líderes. E temos também as nossas mães, que são pessoas que, via de regra, nos acompanham e cuidam de nós durante toda a nossa vida. A minha mãe mesmo, eu com toda a idade que eu tenho, que eu não vou revelar para os irmãos, é claro, mas alguns já sabem, casado, com uma filha, com uma família constituída. Minha mãe, volta e meia, pega o telefone, liga para mim, para saber como é que eu estou, como é que estão as coisas, como é que a Tatiana está, como a Maria está, se nós estamos com alguma necessidade, se está faltando alguma coisa, como é que estão as coisas. Isso é um cuidado de mãe. E eu vejo isso, uma pequena delegação do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Então, por isso eu quero parabenizar a cada mãe que está nos assistindo nessa manhã. Parabenizar você por essa data, agradecer a cada uma mãe pelo papel que tem desempenhado na vida dos seus filhos, os momentos de apoio, os momentos que precisa puxar a rédea e chamar a atenção e colocar as coisas no seu devido lugar, os momentos de falar sim, os momentos de falar não. Eu quero agradecer a cada uma de vocês por isso que vocês têm feito. E quero louvar a Deus pela sua vida, quero agradecer a Deus pela sua vida, quero agradecer a Deus pelo privilégio que os seus filhos têm de conviver com você, de ser cuidado por você, de ser amado por você. E quero falar para nós filhos, lembrar do mandamento bíblico de que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe. Filho, honre a sua mãe. Seja grato a Deus pela vida dela. Talvez você não possa estar perto da sua mãe nesse momento, por conta da distância, por conta do isolamento social. Talvez os seus pais sejam idosos e você tenha o receio de ter contato com outras pessoas e ter contato com seus pais e acabar levando alguma forma de contaminação para eles. Mas existem muitas formas de honrar uma pessoa, ainda que não seja de forma presencial, ainda que seja à distância. Honre a sua mãe, seja grato a ela, louve a Deus pela vida dela. E lembre-se que ela exerce um papel importante na sua vida. E para finalizar a nossa mensagem falando de cuidado e de um cuidado no meio de uma situação que foge ao nosso controle. A Bíblia toda ela é perfeita, ela é maravilhosa, mas nós elegemos trechos bíblicos que são os nossos favoritos. E para mim, na minha concepção, o trecho mais lindo das Sagradas Escrituras estão no capítulo 3, versículos 17 a 20 de Abacuque. O profeta Abacuque havia visto uma série de coisas acontecendo e ele vai se queixar com Deus, e Deus diz que vai trazer um povo que ainda é mais perverso, mais pecador, mais errado do que eles, para trazer um conserto, trazer uma correção para o povo deles. E ele começa a reclamar
e ele começa a ouvir a voz de Deus, Deus falando sobre os seus próprios feitos. E Abacuque para e ouve e fala: Senhor, eu ouvi a sua voz e estremeci. Aviva, Senhor, a sua vida, a sua obra. No meio do tempo e no meio dos anos a notifica. E no finalzinho, nos versículos 17 a 20, ele fala, ele libera palavras maravilhosíssimas. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, o gado seja arrebanhado do curral e não haja ovelhas no aprisco, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor que faz os meus pés como os das corças e me faz habitar nas minhas alturas, em lugares altos. É nesse Deus que nós devemos confiar. É nesse Deus que nós devemos depositar a nossa confiança. Apesar de qualquer coisa, apesar de qualquer situação, nós devemos depositar toda a nossa fé e a nossa confiança no Senhor, no cuidado que Ele tem sobre as nossas vidas e confiar no seu cuidado. Eu quero orar com você nesse momento, agradecendo o cuidado de Deus e pedindo que o cuidado de Deus ainda esteja sobre as nossas vidas. Senhor, muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado porque toda essa circunstância, essa situação não tem fugido do seu controle, mas está tudo sob o seu controle. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. E por mais que algumas situações desagradáveis estejam acontecendo perto de nós, com pessoas próximas a nós, ou talvez até mesmo conosco, nós sabemos que o Senhor está cuidando de nós e nós queremos agradecer por esse cuidado. Muito obrigado porque o Senhor cuida de nós e não nos desampara em momento algum. Quero agradecer pela vida de cada mãe que tem colaborado, coparticipado com o Senhor no cuidado das nossas vidas. Quero pedir que o Senhor continue abençoando essas mulheres de Deus, cuidando delas, dando a elas sabedorias e ajudando-as, Senhor, nesse ministério abençoado que o Senhor colocou nas suas mãos, que é de gerar filhos, cuidar de filhos, educar filhos. Muito obrigado pela vida delas e continue abençoando-as, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus os abençoe. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e tudo louvor a Deus. Eu levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar, e
como aquela mãe que não desiste. Você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo não, a honra, a glória, a força, tudo louvor a Deus. Eu levantar as minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo não, a honra, a glória, a força, tudo louvor a Deus. Eu levantar as minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, tudo louvor a Deus. Eu levantar as minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Isso aí, irmãos, chegamos ao final de mais um culto. Queremos agradecer a você que participou com a gente desse culto online. Em breve, com certeza, estaremos juntos, cultuando ao Senhor novamente, louvando a Deus, podendo nos ver, podendo conversar um pouco mais pessoalmente. Mas nesse momento é importante que você cuide da sua saúde, cuide das pessoas que estão ao seu redor. Tente ser o mais cuidadoso possível nos seus afazeres diários, tá bom? Nós continuamos ajudando 4 projetos, ajudando o Recolhimento Betel através de alimentos e ajuda na parte financeira para pagar as contas. Lá são 17 vovós, que é um lar de idosos que nós ajudamos financeiramente e com recursos também de comida. Também tem a congregação no Morro do Encontro e a congregação no bairro de Colégio, onde estamos fazendo cestas básicas para doar para as pessoas ao redor da comunidade que estão precisando. E tem um projeto que a nossa irmã Suelen também participa e colabora, que doa alimentos prontos para moradores de rua. Se você quiser participar de alguma forma desses 4 projetos ou de um deles, você pode entrar em contato comigo particularmente, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma ótima semana e que essa semana seja repleta da ação de Deus e daquilo que Ele deseja para a sua vida. Vamos orar mais uma vez. Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado porque nessa manhã podemos agradecer pela maternidade, Senhor, pelas mulheres que podem ser mães e que podem cuidar dos seus filhos e abençoar suas famílias. Agradecemos por isso, pela influência delas nas nossas vidas também. Pedimos, Pai, que o Senhor continue fortalecendo o nosso espírito, a nossa saúde emocional, a nossa saúde física, para que tudo que viermos a fazer, ó Pai, possamos fazer cuidados pelo Senhor. Que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus e as sublimes consolações do Espírito Santo possam estar sobre toda a igreja espalhada na face da terra. Amém e amém. Até semana que vem. Que Deus te abençoe.